A gente volta a falar que o Senado aprovou nesta quarta-feira a chamada taxa das blusinhas. Compras de até $50 em sites internacionais vão ser taxadas em 20%. Atualmente, essas compras são isentas de tributação federal. Como o Senado fez alterações no texto, ele volta agora para a Câmara dos Deputados para nova análise antes da sanção do presidente Lula. Para falar mais sobre essa aprovação da medida e também a respeito dos impactos no setor varejista brasileiro, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a toda a audiência da Record News. Professor, o setor, obviamente, aqui do comércio, as indústrias aqui do Brasil comemoraram essa decisão, mas ainda reclamam sobre o índice de taxação, não é? Exato. O que acontece? Estão buscando e estão tentando conversar com o governo, Kelly, se consegue ter um melhor equilíbrio entre as compras que são taxadas, as que são feitas fora, né, os produtos que vêm de fora do país, e também as taxações que nós temos internamente para o consumidor brasileiro. Então, você tem esse imposto de importação que o governo quer aplicar nas compras acima de $50, tá? Que são as empresas que importam e traz como diversos sites que nós conhecemos, mas nós temos também os nossos impostos nacionais em cima dos produtos fabricados e produzidos dentro do Brasil. Então, as duas classes, tanto as que representam as empresas que importam, como as classes que representam as empresas que produzem dentro do Brasil, divergem da decisão. Por quê? Porque elas falam que não há um equilíbrio de competição. Então, muitos dos produtos brasileiros, nos últimos anos, acabaram ficando muito mais caros do que os produtos internacionais, esses vindo da China, entre outros países. Por isso que hoje há essa discussão e nessa que o governo busca tentar reequilibrar esses impostos, nenhum setor está satisfeito, nenhum outro, tá? Mas o correto mesmo seria ser uma taxação igualitária e não fazer um lobby onde o meu setor precisa ser isso ou o meu precisa ser menos aquilo. O caminho é difícil e ainda vai ter discussões ainda. Ainda mais, né, porque, professor, os países têm normas diferentes em relação a impostos, em relação à lei trabalhista, né? Então, é muito difícil realmente criar um equilíbrio justo, né? Por isso que tem pressão aí de todos os lados. Agora, para o consumidor entender qual vai ser o impacto no bolso. Vamos lá, já que a PEC está sendo chamada PEC das blusinhas, comprei uma blusinha de $50. Quanto que eu pagava até hoje, né, por exemplo, e quanto que eu vou pagar a partir da aprovação do presidente Lula, se isso acontecer? Ótima pergunta. Vamos aqui trazer um exemplo. Por exemplo, uma compra de roupa, $50, já incluso com frete, né, o imposto ICMS, que é o imposto estadual. Antes, o consumidor pagava esses $250 já convertidos para reais, pagava ali uns R$250, R$260, tá? Agora, com a taxa de imposto de importação de 20%, somado ao ICMS, ao frete, mais ao produto original, vai passar de 260 na média para 360. Então, pode ter um acréscimo de até R$100 na média para esse nível de compras, tá? Então, isso é o que está se esperando que possa encarecer para o consumidor que adquire esses produtos de fora, viu, Kelly? E a gente vê realmente como é a negociação do governo com o Congresso, né? O Congresso fez uma pressão ali para que realmente esse assunto fosse votado como um jabuti, que eles chamam, né, no meio de uma outra proposta. E talvez vai ficar difícil aí para o presidente Lula vetar, não é, professor? Exato, porque o momento, Kelly, para as contas públicas é muito difícil. O governo antes trabalhava, no início do mandato, para esse ano de 2024, fechar as contas com um saldo positivo, ou seja, sobrar um pouquinho de dinheiro no caixa do governo e não ficar se endividando todo mês, como acontece nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas, no decorrer deste ano e no final do ano passado, essas projeções e essas previsões não têm se concretizado. Então, o governo, para que não feche o caixa no prejuízo e falte dinheiro para poder pagar salários de servidores, de escola, da creche, do hospital, enfim, o que for, ele também precisa buscar arrecadação, mais arrecadações de impostos. É sempre aquela discussão que o governo tem todos os anos, todos os meses. O cobertor é curto
existe um gasto que o país precisa ter, que ele é feito através dos impostos que a população paga, mas sempre ali no final das contas acaba faltando e o governo vem se endividando, uma bola de neve. Mas, por outro lado, nós temos também uma questão, né? Já pagamos muitos impostos, né? A gente já está numa carga tributária alta. Então, é isso que ainda essa discussão vai dar pano para manga, como dizem. Pois é, e para deixar todo mundo aqui no mesmo pé, professor, essas empresas, esses sites internacionais, eles pagam algum tipo de imposto para o governo brasileiro? Eu faço uma compra de um site chinês, o governo recebe alguma coisa ou não? Bom, assim, essas empresas, elas pagam sim os impostos nacionais, só que esse imposto de importação que é repassado para o consumidor final, eles não pagam, mas os impostos nacionais pagariam sim. Só que elas também passando a pagar esse imposto de importação, o que vai acontecer? Ela não vai assumir para ela esses 20% adicional que o governo quer colocar, ela vai acabar repassando para o consumidor. E aí o que acontece? Também prejudica o faturamento dessas empresas, porque essas empresas também têm muitos funcionários, têm toda uma estrutura de importação, de centro de logística, de caminhões, de fretes. Então, assim, e é um mercado que tomou muito conta, né? O consumidor brasileiro hoje ele importa muitos produtos, sabe? Esses produtos vêm de fora, um preço muito competitivo, a qualidade tem melhorado e isso tem sido um conflito com a competitividade dos produtos brasileiros, que enfrentam uma carga tributária alta aqui, e também é a questão da competição com o produto internacional, porque, como você mesmo mencionou, no produto chinês, por exemplo, lá você tem uma mão de obra super barata, que realmente não é valorizada lá, não é reconhecida. Aqui não, aqui você tem direitos trabalhistas, coisa que lá, por exemplo, lá na China não tem. Então, a gente tem essa margem de diferença que é muito prejudicial. Pois é, o professor falou que esse assunto ainda vai dar pano para manga, né? Eu acho que a blusinha vai virar até um top, né? Porque vai subir o preço mesmo e não é só por causa da taxação que os consumidores vão pagar mais caro, viu, professor, nas compras internacionais. O dólar comercial encerrou a quarta-feira a R$ 5,29. É o maior valor desde janeiro do ano passado. A moeda, então, acumula uma alta de 1,71% em uma semana e de mais de 9% em 2024, o que já compensa toda a perda que registrou lá em 2023 de 8%. Ou seja, essa medida vem do Senado no momento de disparada do dólar, né? Exato. E nessa situação da questão do dólar, você tem todos os países, né? Eles acabam sofrendo, por quê? Porque a economia no mundo todo ela é dolarizada, tá? Os Estados Unidos segue com a economia forte, a inflação lá crescente, sendo pressionada, porque tem muita gente consumindo, tá entrando muito dinheiro no país, e mesmo assim eles tiveram que aumentar as taxas de juros lá nos Estados Unidos para poder tentar segurar esse crescimento da economia. Só que o aumento da taxa de juros lá atrai dinheiro para os Estados Unidos. Todo mundo quer ter o seu investimento em dólar, porque acaba sendo mais rentável, e isso enfraquece as moedas no mundo inteiro. E isso não é diferente de acontecer no Brasil, tá? Pois é, a gente segue acompanhando de perto, afinal de contas a economia está toda conectada, né? Professor, muito obrigada pela entrevista, é sempre especial para a gente contar com a sua análise. Uma boa tarde e até a próxima. Kelly, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você, com sua equipe, com toda a audiência da Record News. Obrigada mais uma vez.